Esse sistema de perseguição, ele gera o que aconteceu com Pedro Gonzaga, que foi morto no Extra. Eu estava olhando agora fotos da performance chamada Banho de Sangue da bailarina Luzia Amélia. E que retrata muito bem toda Eu acredito muito de que o racismo empresarial é a vertente mais perigosa do racismo mundial. O racismo empresarial, ele é construído na entrelinhas do superpoder. As instituições públicas e privadas que pensam esse corporativismo, eles estão se aliando e se interligando a partir de notoriedade de acesso. O pobre, cada vez mais pobre, frequenta espaços de pobre. O rico, cada vez mais rico, cria novos espaços e frequenta novos espaços de rico. O corporativismo, o racismo empresarial é um racismo que foi criado numa subdivisão de poder com uma base jurídica. O nosso Código Civil e o nosso Código Penal são estruturas que precisam ser reorganizadas a partir de uma pesquisa maciça de integrações jurídicas de direito social. As pessoas precisam reconstruir esse espaço de direito. Muito dessa estrutura técnica que vem sendo discutida ao longo do tempo tem sido pautada numa relação jurídica de conhecimento intelectual. O racismo empresarial, ele é o único racismo que é capaz de criar uma subcidade no mesmo espaço emergente de subdesenvolvimento. Ele, a partir de políticas de exclusão, vai possibilitar que o pobre mantenha dentro daquele território pobre uma situação de vida cotidiana e rotineira, para que a partir do empoderamento mínimo e de uma subdivisão de acesso, algumas das possibilidades fossem instruídas e construídas a partir de uma regra própria. Entrar numa loja e ser detectado como negro é muito mais do que o retorno de uma supremacia que foi perdida há anos. A condição de ser branco no mundo não é uma situação meramente de estruturação biológica, ou hereditária, ou social. Passou para as relações de acesso de crime, relações de poder subverso e de uma construção que pensa nessa unilateralidade, As relações, as instituições e as condições públicas de direito devem ser revistos para que possa se pensar uma estrutura mínima. O racismo empresarial, ele existe, ele começa com um ciclo de vício, o ciclo vicioso de acesso. O primeiro contato é com a condição de RH, o segundo contato é com a condição de chefia e o terceiro contato é com a condição de pagamento.
As relações de poder são construídas com a base invisível de acesso e de manutenção, onde a igualdade é fortalecida a partir de subversões da verdade social. Muitos brasileiros, milhões de brasileiros, vivem numa condição do racismo empresarial. O racismo empresarial, diferente do racismo institucional, ele não parte de uma condição de só sujeito, mas de sistemas e criações de sistema. O racismo empresarial, ele cria seu sistema, ele mantém o seu sistema, ele dá poder para esse sistema e ele faz todos os acessos necessários para que essa rede continue sendo fortalecida. As pessoas, em sua grande maioria no Brasil, moram em áreas subdesenvolvidas. As partes centrais ou as mais altas precisam de estruturas que muitas das vezes não existem. Hoje é 30 de outubro do ano de 2021 e é a primeira vez que estamos falando sobre o racismo empresarial. O racismo empresarial é o único racismo que consegue acessar gerações e gerações, que consegue acessar 1000 anos para que possa existir. Existe uma estrutura dentro dessa condição que foi recriada para que se mantesse de forma pautada nessa relação. É inaceitável as estruturas que acessam, essa burocracia. Eu indico para o fechamento dessa condição teórica pensar o racismo empresarial a partir da estrutura de acesso, de necessidade e de manutenção. Que daí a gente consegue expandir e entender tudo a partir do que, por exemplo, muito do meu amigo Silvio fala em suas colocações. É necessário aprender urgente sobre o racismo empresarial.